O mundo antigo está repleto de contos enigmáticos sobre deuses, monstros e eventos extraordinários. Essas histórias, muitas vezes envoltas em mistério e simbolismo, nos transportam para uma era onde o inexplicável era parte do cotidiano. Essas histórias, passadas de geração em geração, continuam a fascinar-nos e intrigar-nos até hoje. Elas são mais do que simples narrativas. São janelas para o passado, oferecendo vislumbres das crenças e conhecimentos das civilizações antigas. Um desses mistérios gira em torno dos Anunnaki, divindades poderosas da antiga mitologia suméria. Estes seres, descritos em textos antigos, têm sido objeto de especulação e estudo por séculos. Seriam eles simplesmente frutos da imaginação de uma civilização ou haveria mais em sua história? A profundidade e a complexidade dessas narrativas sugerem que talvez haja algo mais a ser descoberto. Poderiam esses contos antigos conter pistas sobre as verdadeiras origens da humanidade e nosso lugar no cosmos? A ideia de que os Anunnaki possam ter influenciado o desenvolvimento humano é intrigante e abre portas para inúmeras possibilidades. Os Anunnaki têm capturado a imaginação de pesquisadores, historiadores e entusiastas. As evidências, meus amigos, estão por aí, esperando para serem descobertas e interpretadas. Os Anunnaki têm capturado a imaginação de pesquisadores, historiadores e entusiastas. Sua história, gravada em tabletes de argila com milhares de anos, fala de um tempo em que deuses caminhavam sobre a Terra. Sua história, gravada em tabletes de argila com milhares de anos, fala de um tempo em que deuses caminhavam sobre a Terra. Esses registros são mais do que simples mitos. São testemunhos de uma era perdida. Esses textos antigos descrevem os Anunnaki como seres avançados que desceram dos céus, trazendo consigo conhecimento, tecnologia e as sementes da civilização. A precisão e a riqueza de detalhes nesses textos sugerem um conhecimento profundo e avançado para a época. A possibilidade de que os Anunnaki não fossem seres míticos, mas sim visitantes extraterrestres, é realmente fascinante. Mas seriam eles realmente deuses? Ou poderia haver outra explicação, uma que desafie nossa compreensão da história e nosso lugar no universo? A possibilidade de que os Anunnaki não fossem seres míticos, mas sim visitantes extraterrestres, é realmente fascinante. Será que esses relatos antigos seriam a tentativa da humanidade primitiva de explicar encontros com seres avançados de outros mundos? Será que esses relatos antigos seriam a tentativa da humanidade primitiva de explicar encontros com seres avançados de outros mundos? A ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas quando mergulhamos mais fundo na mitologia suméria e nas evidências arqueológicas, a possibilidade se torna cada vez mais difícil de ser ignorada. A ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas quando mergulhamos mais fundo na mitologia suméria e nas evidências arqueológicas, a possibilidade se torna cada vez mais difícil de ser ignorada. As conexões entre os relatos antigos e as descobertas modernas são surpreendentes e merecem uma investigação mais aprofundada. Juntem-se a mim enquanto exploramos o mundo dos Anunnaki, separando o fato da ficção e examinando as evidências com a mente aberta. Vamos embarcar nesta jornada juntos, desvendando os segredos do passado e, talvez, descobrindo algo extraordinário sobre nosso próprio futuro. Para entender os Anunnaki, devemos primeiro viajar no tempo até a antiga Mesopotâmia, o berço da civilização. Aqui, aninhada entre os rios Tigre e Eufrates, floresceu a civilização suméria. Os sumérios foram pioneiros na escrita, matemática, astronomia e agricultura. Seus avanços lançaram as bases para as civilizações que se seguiram. Entre suas muitas contribuições, os sumérios deixaram para trás uma rica tapeçaria de mitos e lendas, incluindo histórias sobre os Anunnaki. Essas histórias foram meticulosamente registradas em tabletes de argila em escrita cuneiforme, um sistema de escrita que usava marcas em forma de cunha, impressas em argila úmida.
Esses tabletes, desenterrados séculos depois por arqueólogos, nos fornecem um vislumbre da cosmovisão suméria e de suas crenças sobre os Anunnaki. Os Anunnaki não eram vistos como divindades benevolentes, mas sim como seres poderosos que desempenhavam um papel ativo na formação do destino da humanidade. Eles eram os criadores, os destruidores e os árbitros do destino. De acordo com a mitologia suméria, os Anunnaki eram um panteão de deuses que desceram dos céus para a terra. O próprio nome Anunnaki significa aqueles que desceram dos céus. Eles eram governados por um conselho de deuses anciãos, com Anu, o deus do céu, à frente. Outros Anunnaki proeminentes incluíam Enki, o deus da sabedoria e da água, e Enlil, o deus do vento e da tempestade. Acreditava-se que essas divindades possuíam imenso poder e conhecimento, e suas ações tiveram um impacto profundo na vida dos humanos. Os Anunnaki permaneceram confinados ao reino da mitologia até meados do século XX, quando um estudioso chamado Zecharia Sitchin causou uma grande controvérsia com suas interpretações radicais dos textos sumérios. Sitchin, com sua abordagem não convencional, trouxe uma nova perspectiva sobre as antigas civilizações. Sitchin, um estudioso autodidata de línguas antigas, propôs uma teoria surpreendente que desafiou as visões convencionais da história humana e do nosso lugar no universo. Ele dedicou anos de sua vida a estudar e traduzir textos antigos, buscando desvendar segredos ocultos. De acordo com Sitchin, os Anunnaki não eram seres míticos, mas sim extraterrestres de carne e osso de um planeta distante chamado Nibiru. Esta ideia revolucionária sugeria que a humanidade tinha uma conexão direta com seres de outro mundo. A teoria de Sitchin, descrita em seu livro O 12º Planeta, gira em torno de sua interpretação única da cosmologia suméria e de sua tradução de antigos textos cuneiformes. Ele acreditava que esses textos continham informações vitais sobre a origem da humanidade. Ele argumentou que os sumérios possuíam conhecimento astronômico avançado que herdaram dos Anunnaki. Este conhecimento incluía detalhes precisos sobre os planetas e suas órbitas, algo que parecia impossível para uma civilização tão antiga. Esse conhecimento, ele afirmou, incluía a existência de um planeta oculto em nosso sistema solar, um planeta que os sumérios chamavam de Nibiru. A ideia de um planeta desconhecido intrigou tanto cientistas quanto entusiastas de teorias alternativas. Nibiru, de acordo com Sitchin, tem uma órbita altamente elíptica que o leva para as profundezas do espaço antes de voltar para o sistema solar interno a cada 3.600 anos. Esta órbita incomum explicaria por que Nibiru não é facilmente observado por astrônomos modernos. A teoria de Sitchin, embora controversa, capturou a imaginação de muitos e provocou uma onda de interesse pelos Anunnaki e pela possibilidade de contato alienígena no passado. Seus livros venderam milhões de cópias e geraram debates acalorados. Ele propôs que os Anunnaki, enfrentando uma crise ambiental em seu planeta natal, viajaram para a Terra em busca de ouro. Este metal precioso, segundo Sitchin, era essencial para a sobrevivência de sua civilização. O ouro, ele afirmou, era um elemento crucial de que precisavam para reparar a atmosfera de seu planeta. Esta necessidade desesperada os teria levado a explorar e minerar a Terra intensivamente. Essa busca por ouro, de acordo com Sitchin, levaria à criação da humanidade. Ele sugeriu que os Anunnaki teriam manipulado geneticamente os primatas terrestres para criar uma força de trabalho capaz de realizar a mineração necessária. A teoria de Sitchin continua propondo um cenário que parece um romance de ficção científica, repleto de elementos intrigantes e especulativos. Ele argumenta que os Anunnaki, uma raça avançada de seres extraterrestres, incapazes de minerar ouro de forma eficiente devido às condições adversas da Terra,
decidiram criar uma força de trabalho por meio da manipulação genética. Usando sua tecnologia avançada, eles combinaram seu próprio DNA com o do Homo erectus, uma espécie de hominídeo primitiva já presente na Terra, resultando em uma nova forma de vida. O resultado foi o Homo sapiens, uma nova espécie criada especificamente para servir aos Anunnaki como mineradores, realizando tarefas que os próprios Anunnaki não podiam ou não queriam fazer. Esse ato de criação, argumenta Sitchin, está refletido em antigos textos sumérios, que descrevem os Anunnaki moldando humanos a partir do barro, uma metáfora para a manipulação genética. Ele interpreta esses textos literalmente, sugerindo que o barro se refere ao material genético usado para criar a humanidade, uma visão que desafia as interpretações convencionais. Assim, de acordo com Sitchin, os humanos não são o produto da evolução natural, mas sim o resultado de um ato deliberado de engenharia genética por seres extraterrestres avançados, uma ideia que continua a fascinar muitos. A teoria de Sitchin, embora cativante e cheia de imaginação, foi recebida com ceticismo e rejeição total da comunidade acadêmica tradicional, que a considera pseudociência. Os críticos apontam que suas interpretações dos textos sumérios são frequentemente imprecisas e que ele escolhe seletivamente as evidências para se adequar à sua narrativa, ignorando dados que contradizem suas teorias. Eles também apontam para a falta de evidências científicas para apoiar suas alegações de um planeta oculto, manipulação genética e intervenção alienígena antiga na evolução humana, tornando suas teorias difíceis de aceitar. No entanto, o trabalho de Sitchin continua a alimentar especulações e debates, inspirando inúmeros livros, documentários e sites dedicados a explorar a possibilidade de contato alienígena no passado, mantendo viva a chama da curiosidade e da imaginação humana.